Seja muito bem-vindo à live Levanta e Vai de número 7. Eu sou o Júlio e meu principal objetivo nessas lives é ajudar você que tem TDAH a sair do modo automático e destravar a sua vida. E eu sei exatamente como que é viver dessa forma. Então eu quero te ajudar, realmente. Especificamente nessa live aqui, a gente vai falar sobre o porquê o TDAH faz você travar em coisas simples do dia a dia e como mudar isso em menos de um mês. Mas antes da gente ir direto para a parte aqui de conteúdo e tudo mais, com algumas dicas que eu quero trazer para vocês, quero saber mais de você que está aí assistindo. Comenta aí no chat da onde que você está assistindo aí. Boa noite a todos, muito bem-vindo e bora falar aí sobre como destravar a vida mesmo tendo TDAH. E enquanto vocês vão comentando aí de onde você está assistindo e de que lugar você está aí do país, me diz uma coisa. Você que está assistindo isso daqui, você tem TDAH? Se você tem, só comenta aí sim. E se você não tiver, comenta não. E se você tem, me diz uma coisa, você já foi atrás do diagnóstico? Você tem o diagnóstico? Se você já foi atrás, comenta aqui já. E se você ainda não foi, comenta ainda não. Para eu saber se você já sabe se você tem ou não, se você já foi atrás, se você teve essa iniciativa, né, de ir atrás do diagnóstico. E para você que acha que tem, porque eu sei que tem muita gente que acha que tem, comenta aqui embaixo o porquê você acha. Qual que é o problema do seu dia a dia que te faz pensar que você tem? Ah, eu sou desorganizado, eu esqueço tudo, sou atrapalhado, mano, sei lá. Comenta aqui para eu saber qual é o seu problema. O que te atrapalha no dia a dia. Para que eu possa trazer mais conteúdos para te ajudar da melhor forma possível. E eu quero muito ajudar vocês a entenderem algumas coisas do primeiro porquê, né, a gente trava para fazer algumas coisas. Isso para quem não tem é ilógico, a pessoa não consegue nem entender. Tipo, você vai tentar explicar, a pessoa vai falar, meu, isso aí é preguiça, vagabundice, sei lá. Comenta aí embaixo também que tipo de tarefa, que coisa que você precisava fazer e você travou, você não conseguiu fazer. Tipo assim, responder uma mensagem, organizar uma mochila, agendar algo, não sei. O TDAH.único, não sei, mano, qual que é o seu nome? Não consigo focar em nada, tudo me deixa triste, não aceito coisa negativa. Não presta atenção. Cara, receber feedbacks, principalmente negativos, é ruim para qualquer pessoa, mas para o TDAH em si é pior ainda. E aí eu quero trazer algumas coisas aqui para vocês entenderem como lidar com essas travas. Tipo assim, aquela coisa que você sabe que é fácil fazer aquilo, você sabe que você precisa fazer, sabe o que precisa fazer, mas parece que você trava na hora de fazer. É bizarro, assim, tipo, parece que só quem tem entende o que eu tô falando aqui. Quem não tem vai falar, meu, o que esse cara tá falando? Então eu quero falar com você que tá me entendendo. Você sabe do que eu tô falando. Tipo assim, sei lá, cara, eu já passei por várias coisas desse tipo. Um exemplo qualquer aqui. Várias vezes eu já travei para gravar um vídeo, para fazer uma coisa que eu sabia o que eu tinha que fazer, eu sabia como eu tinha que fazer, mas mesmo assim, cara, não sei, eu não conseguia ter a iniciativa. Eu não conseguia. E isso tem mudado aos poucos, mas ainda assim é uma coisa complicada de lidar no dia a dia. A medicação ajuda, o tratamento ajuda
ajuda de psicólogos e tudo mais, ajuda, mas o principal é aqui, ó, na mente, você entender o porquê isso acontece, você entender, cara, por que eu travo? Qual que é o sentido disso daqui? Quando você entende o porquê, vira uma explicação na sua cabeça e aquilo começa a fazer sentido para você mudar. Para você conseguir fazer a coisa de uma forma diferente. Então, eu quero te explicar o TDAH e o que fazer para mudar isso. E algumas coisas aqui para fazer você entender um pouco melhor como que funciona o nosso cérebro, porque, cara, tudo daqui, né? Então, qual que é o principal motivo, né? Tudo que a gente executa, toma ação, atitude e tudo mais, é através do córtex pré-frontal, que fica aqui atrás da testa. E essa região do cérebro, no TDAH, ela acaba demorando mais para se desenvolver. Tipo, essa maturação ali, realmente a parte de maturidade da pessoa demora um pouco mais. Então, a maturidade normalmente vem entre uns 25 e 30 anos. Para quem tem TDAH, vai vir depois. Demora mais para se desenvolver. Porque tem toda essa parte, essa região do cérebro ali que, cara, precisa de dopamina, precisa de alguns neurotransmissores que no cérebro do TDAH não tem na mesma quantidade de pessoas que não têm o transtorno do TDAH. Então isso dificulta muita coisa. E aí a gente entende que essa parte de execução não acontece da mesma forma. A parte de tomar ação, de atitudes e tudo mais, não é igual de uma pessoa que não tem o transtorno. Então a gente precisa entender como lidar com isso. O que fazer para melhorar? O que fazer para mudar e sair do ciclo repetitivo de ficar sempre tentando fazer algo e não conseguindo? De você vai, fala, meu, a partir de hoje eu vou começar a fazer tal e dá 2, 3 dias você volta a fazer. Ó, queria saber como posso criar coragem para criar conteúdo na internet. O conteúdo seria desenvolvimento pessoal. Cara, é uma coisa que, tipo assim, coloque na sua cabeça. Você só vai aprender fazendo. Você só vai ter números, você só vai ter dados para você olhar e falar, putz, isso aqui funciona, isso aqui não funciona, se você fizer. E não tem também como você ficar se comparando aos outros. Que às vezes você vai se comparar com um criador de conteúdo que já faz conteúdo há muito tempo e o tipo de conteúdo dele não vai ser o mesmo que você vai fazer. Se você fizer igual, por exemplo, não vai dar na mesma. Então, primeiro de tudo, faz. Isso é uma coisa que eu fiz até um vídeo que eu vou postar amanhã no Reels falando sobre isso. Que durante a mentoria, para quem está chegando agora aqui não sabe, eu fiz um processo de mentoria para conseguir destravar e foi daí que surgiu o aplicativo Levanta e Vai, foi daí que surgiu a marca Levanta e Vai, que até queria falar aqui, ó, desse neon ficou louco, né? Olha só isso. Vou postar um vídeo amanhã falando sobre. A marca tem uma empresa que faz neon aqui em Bragança, chama LED Neon Sign. Eu vou postar amanhã. E eles fizeram o logo Levanta e Vai aqui, ó, é um raiozinho, tá vendo? Para dar energia para a pessoa. E foi desse processo de mentoria que surgiu o Levanta e Vai e surgiu a motivação para eu começar a postar conteúdo. Então, eu estava ali no processo entendendo o funcionamento do TDAH, o meu funcionamento, me entendendo melhor. E foi dali que eu falei, cara, eu preciso fazer. Não interessa se vai dar certo, se não vai dar certo. Cara,
eu preciso fazer para eu ter como ter dados para analisar. Tipo assim, esse tipo de conteúdo, esse contexto, esse tema dá certo porque as pessoas se interessam por isso. E a minha questão no TDAH surgiu disso, surgiu do nada. Tipo, eu postava vídeo de bike. Eu fazendo rolê de bike, minhas manobras, as trilhas que eu andava e tudo mais. E aí, nesse processo de mentoria, a gente pensou, cara, o meu objetivo é conseguir fazer os conteúdos para a internet. Preciso monetizar isso aqui e tudo mais. E eu preciso postar coisas para eu entender o que fazer. E disso surgiu o Levanta e Vai, porque era uma coisa que me ajudava a sair dessa estagnação, dessa trava. Eu pensava, cara, levanta e vai, nem pensa muito, tipo, faz. E aí, lá na mentoria a gente pensou nisso, tipo, cara, só faz. Então se você tem vergonha, seja o que for, cara, só faz. Porque os outros estão nem aí pra você. Olha quantos criadores de conteúdo tem. Se a pessoa ver seu vídeo e fala, nossa, olha o cara fazendo conteúdo aqui e tal, amanhã já não vai mais lembrar de você, porque a pessoa viu 300 conteúdos depois do seu. Então, para de pensar. Eu até falei isso em outra live. E em conteúdo também no Reels, para de ficar travado por imaginar o que o outro vai pensar. Você nem sabe o que a outra pessoa vai pensar sobre você. Você não sabe o que está passando na cabeça da outra pessoa. E mesmo que ela esteja te julgando, porque eu sei que o medo maior que a gente tem é das pessoas mais próximas. De, putz, o que aquela pessoa vai pensar, o que aquela pessoa vai falar. Só que na hora que der certo, é aquela pessoa que vai falar, putz, o cara tá dando certo. E eu tava julgando lá no começo. Então, cara, tipo assim, muda seu pensamento. Pensa no que você quer, no que isso vai te fazer bem. Para de pensar no outro e começa a pensar em você. E aí, a partir disso, principalmente na área de desenvolvimento pessoal, que é o que você colocou aqui, você vai se desenvolver muito porque você vai estar pesquisando e se aprofundando nesse tipo de conteúdo para passar para o outro, que foi o que eu fiz. Eu comecei a me aprofundar cada vez mais no TDAH para me ajudar e ajudar vocês, que, cara, eu comecei a entender muito. Então, esse processo todo ali, cara, me amadureceu de um jeito bizarro e que o objetivo era meio que fazer o conteúdo. Então eu comecei a buscar coisas que eu ainda não sabia sobre o TDAH, comecei a buscar como funciona toda a parte do cérebro, a neurociência. Cara, eu nunca me imaginei pesquisando sobre neurociência. Hoje eu sou, tipo assim, fissurado, eu fico procurando cada vez mais entender como funciona o cérebro humano. Então, cara, tipo assim, se desgarra dessas coisas, velho. Comece a fazer por você. Isso vai te ajudar. Você vai se desenvolver e você vai ajudar muita gente. Pensa que tem muita gente precisando da tua ajuda. Eu vi aqui que mandaram quais os sintomas do TDAH. Eu vou falar aqui algumas coisas que eu trouxe para vocês, mas antes também o Ale Simões mandou aqui como foi o processo diagnóstico do TDAH e o que mudou a partir disso. Cara, quando você recebe o diagnóstico, é como se acendesse uma luz para você. Porque tudo passa a fazer sentido. Porque você fala assim, cara, eu não sabia qual que era a raiz do problema e agora eu sei. É porque eu tenho transtorno de déficit de atenção. Então, tudo que aconteceu na minha vida até hoje não tinha uma explicação, não tinha um porquê. Eu só achava que, cara, sou eu. Tá acontecendo isso e, cara, vida que segue. A partir do momento que você tem o diagnóstico, você sabe por onde começar. Fala, cara, então preciso ir buscar um medicamento, preciso buscar um tratamento, preciso buscar um psicólogo. Então, acende uma luz, véio. Uma porta que se abre assim, você fala, cara, agora eu entendi tudo.
Quem tem o diagnóstico aqui pode concordar comigo aí nos comentários. Que é isso que acontece, cara. Eu não falo nesse processo. Fechou? Fica comigo aqui até o final da live que você vai entender. Irmão, estou em uma evolução massa, só tenho dificuldades no relacionamento e tenho o sonho de casar e ter filhos. E vejo que procrastino demais. Eu tenho diagnóstico. Exato, cara. Você tem o diagnóstico, mas você só tem o diagnóstico e pronto? Ou você tem aí um acompanhamento, você faz tratamento, você toma um medicamento, como que é? De qualquer forma, parou o som? Estão ouvindo de boa aí? Estão escutando? Comenta aí para eu saber. Voltou o áudio? Aqui parece que tá pegando normal. Enfim, qualquer coisa vocês me mandam aí e eu volto. Fechou? Mas eu nem lembro agora onde eu tava na real. Tenho o sonho de casar e ter filhos, tá? Dificuldade no relacionamento. Cara, isso é uma coisa que eu tô tentando passar durante todos as lives, os reels, tudo que eu tenho feito é pra falar isso. Tipo assim, cara, é muito difícil você ter TDAH, não tratar e não ter problema em relacionamento. Porque tem muitas questões, rigidez cognitiva, várias coisas que você não consegue ter um relacionamento saudável. Porque você não consegue olhar o outro, você não consegue entender a ideia da outra pessoa. Você acha que o que você pensa tá certo e o que a outra pessoa pensa não tá. Só existe a sua verdade. Então, são várias coisas que acontecem para quem tem TDAH que, cara, é muito difícil você conseguir manter um relacionamento saudável. Ó, mano, depois que comecei a ver seus vídeos, melhorei demais. Felipe, fico muito feliz com isso, mano, porque é exatamente esse o intuito. E o intuito dessas lives aqui também, e principalmente do aplicativo. Eu quero ajudar o máximo de pessoas possível com o aplicativo, velho, porque se tiver alguém aqui que tá lá dentro do aplicativo, cara, comenta aqui o que mudou na sua vida, porque lá dentro é tipo todo o processo que eu vivi de mentoria e tudo mais que me fez destravar, sair desse modo automático de ficar no looping ali, de toda hora ficar caindo nos mesmos erros sempre. E eu coloquei lá para ajudar geral. Então, se você tiver a fim de destravar a sua vida, comenta Levanta e Vai aqui, que vai chegar para você lá o link do aplicativo. Mano, você dá consultoria, mentoria? Pretendo começar assim. Se você tiver interesse, me manda na DM lá que a gente troca uma ideia mais específica para entender o que você está precisando. Demorou? Agora eu vou trazer um pouco dessa questão dessa execução que a gente acaba tendo falha por conta ali do que eu falei do córtex pré-frontal e tudo mais. Eu vou trazer eu listei algumas coisas aqui e eu quero que vocês me digam o que vocês se identificam. Se liga só nisso daqui, ó. Dificuldade em manter a mente organizada durante as conversas. Vocês têm essa dificuldade? Tipo assim, vocês estão com tanto pensamento que você não consegue organizar as ideias, não consegue expor o seu pensamento para outra pessoa. E aí, cara, não desenrola, não desenvolve uma conversa, porque você não consegue organizar as ideias. Vocês têm esse tipo de problema?
troca de assunto no meio da conversa. Você tá com o pensamento tão desorganizado que, tipo assim, do nada você troca e não dá continuidade na conversa. Ou, sei lá, você tá no meio do assunto e você esquece do que você estava falando. Então, cara, são várias coisinhas, lapso de memória. Do nada você esquece, tipo assim, mano, esqueci o que eu ia falar e é isso. Esqueceu o que tá fazendo no meio de uma tarefa. Cara, você tá no meio da parada que você tá fazendo e aí você simplesmente esquece do que você tem para fazer. Você tá com uma aceleração de pensamentos. Você tá pensando em 1000 coisas ao mesmo tempo. Tem várias abas aqui, ó, abertas. E você tá olhando para todas elas enquanto você tá fazendo alguma coisa. E aí do nada você começa a viajar nas ideias, em todas essas abas. E aí, puf, a hora que você volta para si, você fala, cara, o que eu tava fazendo? O que eu tenho que fazer? Não sei, me perdi aqui. Me diz se vocês já passaram por isso. Porque, cara, é bizarro assim. Tipo, todo mundo passa por esse tipo de coisa. Olha essa daqui. Dificuldade para compreender processos. Então você não consegue entender a sequência das coisas que você tem que fazer para chegar num objetivo. Isso é uma das coisas que mais trava. Porque muitas vezes você sabe aonde você quer chegar até. Tipo assim, preciso fazer tal coisa, mas você não consegue entender o processo, as coisas que você tem que fazer para chegar naquilo. Outra coisa, dificuldade para decidir. Cara, isso aqui, meu Deus do céu, tem duas coisas aqui na sua frente, ó. Aí você fica tipo, não sei qual compensa mais. Aí você faz 1000 contas na cabeça. Putz, qual desses? Qual eu escolho? Não sei. Vai pedir lanche ou vai pedir pizza? Tanto faz, não sei. Tipo assim, você vive no automático, velho. Você tá o tempo todo assim, tipo, em dúvida, confuso, confusão mental. Confusão mental. E aí, você tem dificuldade de priorizar tarefas. Isso é uma das coisas que mais trava. Tipo assim, eu tenho que fazer 5 coisas no dia, mas eu não consigo priorizar. Qual delas é mais importante para eu fazer? Não sei. E aí você não consegue organizar, você não consegue ter prioridade das coisas para fazer. Daí você fala, cara, qual eu faço primeiro? Não sei. Parece que deu uma bugada aqui por causa de conexão. Voltou aí? Tá de boa? Então, você tem dificuldade de priorizar as coisas. E como você não consegue priorizar, você não tem a atitude de fazer, porque você não sabe qual fazer primeiro. E aí você fala, cara, e aí, o que eu faço? Não sei. Qual que eu faço primeiro aqui? Comenta aí se vocês têm esse tipo de problema. Confusão. Você não sabe o que decidir, você não sabe o que fazer, e aí você não sabe o que fazer, você não sabe quem você é, você não sabe nada, velho. Você só tá num loop de pensamentos insuportável. Chega uma hora que você fala, cara, não aguento mais, velho. Essa confusão. Uma confusão mental sinistra. Que você fala, cara, o que eu faço? Não consegue decidir. Tá sempre cansado. Você pensa tanto. Chega uma hora que você fala, cara, não aguento mais. Mas você não fez nada. Você tá deitado no sofá, cansado. Fala, mano, não aguento mais. Não aguenta mais do que? Você não tá fazendo nada. A pessoa que chega e não tem o TDAH e não entende, fala, cara, como assim? Você não tá fazendo nada. Tá cansado do quê? Cansado de pensar, velho. Não aguento mais pensar o que eu tenho que fazer, o que eu deveria estar fazendo e não consigo. Muito pensamento, velho. Não consigo sair do lugar. Tô travado. E é por isso que eu falo tanto que as lives, o aplicativo, meus conteúdos, é para você sair desse modo automático. Que você entra no modo automático. E destravar, sair desse loop. Não dá mais, não consigo. Então, cara, começa
entender as coisas, como funciona, o funcionamento do cérebro. Eu tenho tentado trazer o máximo possível de informação para que você olhe e entenda a raiz do problema, a explicação. Porque com a explicação você vai conseguir entender o que fazer para mudar isso. O Silvano mandou aí, você bebe? Mano, não uso nenhum tipo de droga. Já usei, mas não uso mais. Estou 100% limpo. Só o medicamento. Mano, você dorme bem? Eu tenho um sono ruim. É do TDAH ou do tratamento? Cara, depende. Dependendo do medicamento que você usa, não sei se você chega a usar algum medicamento, mas o medicamento em si, dependendo do horário que você toma, acaba atrapalhando um pouco o sono. Então você precisa ficar muito esperto com isso. Eu tomo bem cedo, tipo umas 6 horas da manhã, 6:30 da manhã eu acordo e já tomo o remédio. E aí ele dura o dia inteiro, porque eu uso um que é meio que de outro laboratório, mas é igual ao Vinvance. E ele, cara, dura o dia inteiro. Então, se eu tomar muito tarde, vai atrapalhar um pouco o sono. Mas eu sou um cara que eu durmo muito bem. E eu já falei isso em outras lives. O sono é a base. É tipo assim, a principal coisa que você precisa fazer pra... Tá muito boa. Comenta aí. A internet deu uma bugada aqui hoje, hein? Então, o sono, cara, é a base. É tipo assim, se você não dorme bem, várias outras coisas acabam ficando ruins. Porque tem todo um processo que o cérebro passa durante o sono. Já falei isso nas outras lives, depois entra lá pra você ver. Que a gente precisa dessa... Ele passa por alguns ciclos e um deles é tipo meio que uma lavagem. Que ele tira várias meio que toxinas ali, várias coisas que vão gerando durante o dia que fazem você, cara, se você não passa por esse processo, você acaba dificultando a ação da dopamina. E, cara, a dopamina é o que a gente mais precisa para ter a motivação no dia a dia, para ter a ação, a atitude e essas execuções, né? E o nosso cérebro já tem a dopamina mais baixa. Então, se você não tem esse processo do sono bom, você diminui mais ainda a ação dela. Então, dificulta tudo. Tanto que uma das coisas que um psiquiatra ou um neuropsicólogo vai perguntar para você na hora de fazer um diagnóstico é: você dorme bem? Porque para você ter o diagnóstico, além de ele buscar várias coisas da sua infância, se isso vem de lá de trás ou não, ou se é só de agora, se não tem nenhuma outra explicação. Como a falta de sono gera várias coisas como ansiedade, estresse, várias outras coisas, e acabam trazendo alguns sintomas que são muito parecidos com o TDAH, por isso que muita gente acha que tem TDAH, mas na verdade só dorme mal. E aí tem todos os sintomas. Tem o déficit de atenção, não o transtorno. Eu falei, mano, muita coisa sobre isso. Eu acho que na primeira live que eu fiz, depois cola lá pra assistir. Porque, cara, tem muita coisa interessante lá e que vai te ajudar muito a ter o entendimento de como funciona. Mas a questão de você dormir mal, tenta entender qual que é o problema principal. Sei lá, se você toma café, por exemplo... Não toma café depois do almoço, porque a cafeína ela fica muito tempo agindo no seu sistema. Então, pode ser que se você está tomando depois, está atrapalhando na produção de alguns hormônios que você precisa para induzir ao sono. Então, vê sobre isso, vê a questão do medicamento, horários, alguns rituais que você precisa fazer também para melhorar seu sono. Eu falei bastante sobre esse ponto também, acho que se não foi na primeira live, foi na segunda, falando sobre o sono. Algumas coisas que você pode fazer para regular o seu sono. Uma delas, só passando rápido aqui, acordou, já abre a janela, se expõe à luz, porque isso vai regular todo o seu ciclo circadiano e vai induzir o seu sono na hora certa.
não ficar se expondo muito à luz à noite, até muito tarde. Começa a se desligar de celular, desligar as luzes, deixar a luz mais baixa e tudo mais na parte da noite, para o seu corpo já ir entendendo que é hora de dormir. Vamos continuar na lista aqui, que a lista é grande, tem bastante coisa aqui. Você, então, vive cansado, foi da onde eu parei, procrastina muito, então você fica deixando as coisas cada vez mais para frente. Muita coisa você procrastina tanto que você acaba nem fazendo porque você esquece. Procrastinou, esqueceu, já era. Sem gerenciamento do tempo, então a gente não consegue ver o tempo passar. Quem tem TDAH não tem a noção do tempo. Então às vezes você entra de cabeça numa tarefa, em alguma coisa que você está fazendo, principalmente se for ligado ao seu hiperfoco, alguma coisa que você gosta muito, você não vê o tempo passar. E aí, tipo assim, a hora que você se liga, cara, que loucura, não vi o tempo passar, passou 3 horas, eu tô aqui ainda. Ou tipo assim, comecei a mexer no celular, tô lá rodando Reels, na hora que você vê, mano, passou 1h30, eu tô 1h30 assistindo vídeos aleatórios, eu não lembro de 2 para trás do que eu tô vendo agora. Então, essa perda de noção de tempo, de conseguir gerenciar o tempo, isso é, cara, tipo assim, 100% quem tem TDAH. Dificuldade para compreender instruções. Então, tipo assim, na época da escola, principalmente, cara, eu sofria muito com isso. Porque eu não conseguia entender, velho, as coisas que tinha que fazer. Dificuldade de prever as coisas. Você não consegue ter noção do futuro. Porque isso também vem do córtex pré-frontal. E você não consegue prever. Você também não consegue prever consequências. Então, você age no impulso porque você não consegue entender qual é a consequência daquilo que você está fazendo. Cara, eu já me ferrei muito por causa disso. Você, cara, faz e tá nem aí. E aí as pessoas que estão à sua volta falam, cara, por que você fez isso, velho? Fala, mano, nem pensei, só fiz. Só que também dá para você usar isso pro lado positivo, que é o que eu quero trazer um pouco aqui para vocês. Mano, tu teve dificuldade na vida profissional? 100%, irmão. Eu nunca me vi sentado num escritório, mexendo no PC o dia inteiro. Nunca me vi, cara, em nenhum emprego comum. Sempre tive muito problema com a parte de horário, com parte de organização mesmo. Tudo isso é normal. Tipo assim, quem tem TDAH e não trata, é normal ter tudo isso. Só que eu quero ajudar vocês a não terem mais. Então, mais algumas coisas aqui. Cara, você tem meio que uma aflição com prazo. Tem que entregar tal coisa em tanto tempo. Você já... Mano... Dá até arrepio. Vocês têm isso? Falta de iniciativa. Já falei para vocês numa outra live da questão da motivação. A motivação é o que faz você agir. E aí, essa motivação vem através da dopamina. Se a nossa dopamina de quem tem TDAH é baixa, você tem menos motivação. Tendo menos motivação, você tem menos iniciativa. Impulsividade, cara, é o que eu falei, você faz no impulso. Você nem pensa, só faz. E aí a hora que você vai ver, meu Deus, o que está acontecendo? Desregulação emocional. Cara, do nada você explode. Tipo assim, você não consegue ter controle das suas emoções. Isso é uma das coisas que mais mudou em mim, foi isso. Antes eu era muito explosivo, eu era, cara, tipo assim, do nada o tempo virava pra mim. Eu tava lá em cima, felizão, do nada, lá embaixo, no buraco. Isso foi uma das coisas que mais mudou, velho. Mais mudou. Eu comecei a ter controle sobre as minhas emoções. Porque não dou conta do tempo. Tento fazer tudo ao mesmo tempo.
É isso. Você não tem gerenciamento, você não consegue ter uma lista de prioridades. O que fazer primeiro? Você quer fazer tudo de um pouco. Eu vou encher o copo d'água. Aí a hora que você está enchendo o copo d'água, você fala, putz, eu vou cortar meu cabelo. Aí a hora que você está cortando o cabelo, você fala, nossa, mano, mas esqueci que isso aqui tinha que carregar. Para, velho. Para tudo. Entra no aplicativo Levanta e Vai. Comenta Levanta e Vai aqui embaixo. Entra lá. Pra você sair disso. Você tem que sair disso, velho. Já vivi muito nesse tempo, nesse mesmo ciclo de sempre, nada mudava, minha vida só afundava, tudo dava errado e eu não aguentava mais, velho. Graças a Deus. Compra por impulso. Então a gente volta no impulso aqui, mas entra nessa parte até viciante, né? Você comprar. Cara, preciso comprar uma coisa aqui, vou entrar na Shopee. Tem o aplicativo da Shein aqui que fica o dia inteiro chegando... Chega aqui o plim! Aí você vê lá, baixou o preço do que você quer. Aí você entra lá e compra. Cara, eu já gastei muito dinheiro com coisa inútil. Mas muita coisa. Boa noite, João Pessoa, Paraíba. Aí sim, hein? Boa noite. E aí? Vamos continuar na lista aqui. Cara, eu já perdi a conta das coisas que eu trouxe. Compra por impulso, dificuldade de comparar as coisas. Cara, você não consegue comparar. O que vale mais a pena? Eu não sei. Você é indeciso, não consegue comparar as coisas, aí gera uma ansiedade maluca, que você fica, cara, como eu não consigo fazer isso? Como eu não consigo saber o que fazer? Aí você fica em dúvida, aí piora, aí a hora que você vê, você já tá em crise, já falou, nossa, meu Deus. Deixa eu respirar. Perde compromisso. Cara, eu perdi a conta de quantos compromissos eu já perdi. Médico, cara, dentista, tudo. Quem já perdeu o compromisso, comenta aqui embaixo e bate o dedo na tela aí para dar o like. Eu duvido que você nunca perdeu um compromisso e você tem TDAH. Duvido. Chego a apostar. Cara, eu já travei muito assim. Muito mesmo. E eu não consigo mais viver dessa forma. A partir do momento que eu entendi que eu poderia não viver mais assim, eu percebi que eu precisava ajudar pessoas a também não viverem. E eu quero te ajudar. Então, cara, vê meus conteúdos, vê minhas lives. Eu tenho trazido muita coisa para ajudar vocês. Então, essa parte toda essa lista que eu trouxe aqui para vocês, ó, nem sei quantos tem, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14... Perdi a conta aqui. Tem 20 e tantas coisas aqui que... Cara, todo mundo que tem TDAH passa por todas essas coisas aqui. Se você chegou agora aqui na live e não ouviu cada uma dessas coisas, depois assiste ela. Dá pra você enfiar o dedo na tela e assistir no vezes 2, caso você não saiba disso. E aí depois você assiste essa live inteira. O nome disso é disfunção executiva. Lembra que eu falei lá no começo que a função executiva é através do córtex pré-frontal? Se o nosso córtex pré-frontal não funciona da maneira correta, não tem a dopamina, não tem noradrenalina, várias coisas que a gente precisa para que ele funcione. Se quem tem TDAH tem um nível baixo desses neurotransmissores, a gente não consegue fazer com que esse córtex pré-frontal, que é o que toma conta de tudo ali, funcione da maneira correta. Então a gente tem uma disfunção executiva. E por isso que tanta coisa dá errado na nossa vida. E por isso que a gente vive travado. A gente não consegue tomar atitude. Só que eu vou trazer um ponto positivo aqui, só para dar uma quebrada. Só para quebrar aqui um pouco dessa quantidade imensa de coisas que a gente tem dificuldade.
O lado bom é que, cara, a gente tem muita criatividade. Você pensa tanto, conecta tantas coisas aleatórias que gera muita criatividade. Cara, eu sempre tive muita criatividade a minha vida inteira. Pra desenhar, pra criar coisa, pra imaginar alguma coisa, fazer vídeo, seja o que for, sempre tive muita criatividade. Então dá pra gente usar isso ao nosso favor também, né? Graças a Deus tem uma parte boa nisso. Capacidade de pensar diferente, então entra nessa parte que eu falei de conseguir conectar coisas. Coisas que, cara, pessoas que não têm TDAH não conseguiriam jamais. Porque a gente tá com tanta coisa, com tantas abas abertas, que a gente junta umas 2, 3 e sai uma coisa nova. Coragem de arriscar, até porque a gente não tem a noção das consequências. A gente não pensa na consequência. Então, cara, a gente tem coragem de ir fazer. Se você não tá tendo essa coragem, você tem que começar a cultivar ela. Usar ela. Porque, cara, já que você não pensa na consequência mesmo, só faz, velho. Se você tá pensando muito na consequência, muda seu pensamento. Coloca visualmente, faz uma lista de prós e contras das coisas. São várias coisinhas que a gente acaba não fazendo por conta desse modo automático que a gente está vivendo. A gente não se pergunta mais das coisas. Você só vai vivendo, mano. Parece aquela rodinha do hamster que fica ali, ó. Não se pergunta, velho. Não se questiona. Começa a se questionar. Começa a colocar no papel prós e contras. Fazer conteúdo pra internet, que foi o brother que comentou. Tipo assim, prós e contras. Qual que é a parte contra você começar a produzir conteúdo? Ah, o vizinho João vai falar que eu sou idiota porque eu tô fazendo conteúdo. Mano, quem é o vizinho João? Pode ser que você mude de casa e nunca mais veja ele depois. Então comece a colocar prós e contras das coisas. Escrever no papel, visual. Isso faz parte das coisas que eu quero trazer para vocês aqui como soluções práticas. Porque essa mesma mente que faz você travar em coisas simples é a mente que pode te dar uma ideia genial. Você mudar, sei lá, a história da humanidade. Porque você conectou duas coisas que ninguém nunca pensou. Você conseguiu conectar isso, criar uma ideia nova, chegar numa solução de alguma coisa para alguém. Só que você precisa aprender a pilotar essa mente. Você precisa ter controle sobre ela, entender como ela funciona. E é por isso que eu criei o aplicativo Levante e Vai, véio. Porque eu quero te ajudar a entender a sua mente, entender você, entender como você funciona. Cara, entra lá. Se você tá com esse problema de estar travado, de estar querendo sair desse modo automático, desse looping, de estar o tempo todo errando nas mesmas coisas, querendo mudar e não consegue, e há 3 dias você volta a ser a mesma pessoa. Comenta Levanta e Vai aqui e entra pro aplicativo, velho. Já tem várias pessoas lá dentro me mandando mensagem tipo assim, cara, isso aqui foi um bálsamo. O brother mandou, foi um bálsamo na minha vida. Foi divisor de águas. Passei a me entender muito mais. Entendi minhas crenças. Cara, várias coisinhas lá dentro que te fazem entender você mesmo. E você vai acabar entrando numa bolha, vamos dizer assim, de fazer o que você nunca fez por você. De pegar um caderno e olhar as perguntas corretas que você precisa se fazer, que foi todas as perguntas que eu trouxe da mentoria, de todo o processo que eu vivi, de todas as pesquisas que eu fiz, de tudo. Eu coloquei lá, tipo assim, numa ordem cronológica também, é tudo pensado, desde o primeiro dia até o último, para você olhar e falar, cara, eu sei o que fazer cada dia. E aí você vai parar e vai ter um tempo para você, de você se perguntar coisas.
coisas que você nunca se perguntou antes. Eu descobri crenças limitantes que surgiram na minha vida de coisas lá do passado, de quando eu tinha 3, 4 anos, velho. Disso de me perguntar e me perguntando por que eu vivo tal coisa. Isso aqui veio da onde? O que aconteceu comigo que me fez ser dessa forma? O que aconteceu para eu estar travado hoje? Não consegui prosperar, não consegui ter um trabalho, não consegui ter grana, não consegui ter rotina, não consegui organização, não consegui ter nada disso. O que aconteceu? Só que se você não tiver um tempo para você, focado em si, para fazer isso, você nunca vai fazer. Porque você vai sempre viver nesse modo automático. O tempo inteiro repetindo as mesmas coisas. Tendo os mesmos problemas. Então começa a olhar para si e investe em você, no autoconhecimento, em se entender. Essa vai ser, acho que, a melhor solução que eu posso trazer para vocês. Mas eu quero trazer algumas outras aqui que funciona e que funcionou comigo. Primeira coisa que eu nunca fiz, eu comecei a fazer depois que eu fiz a mentoria e comecei a estudar mais. Parece idiota, principalmente para quem não tem TDAH, mas cara, para quem tem TDAH, vocês vão entender o que eu estou falando. Você nunca deve ter feito isso. Ter horário fixo e uma rotina visual. Cara, eu não tinha uma rotina visual. Tipo, eu nunca tinha colocado no papel, ó, fazer tal coisa, tal horário, tal, papapá. Se liga, ó. Eu tenho um papel gigante aqui na minha frente com a minha rotina. O que eu vou fazer 6 horas da manhã, o que eu vou fazer 6h30, o que eu vou fazer 6h50, 7 horas, 8h20, meio-dia. Cara, eu fui descrevendo cada coisa que eu vou fazer em cada horário. Para eu saber o que fazer exatamente nesses momentos. Para eu não ficar perdido. Uma das coisas que faz a gente travar é isso. Você tá perdido, você não sabe o que fazer, porque você não tem um negócio para você olhar e falar, vou fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa. E aí, na hora que você vai fazer isso no papel, você já consegue colocar as prioridades que a gente já tem. Cara, você já tem problema em ter ordem de prioridade das coisas de fazer. Ainda você pega e deixa pra resolver na hora. Eu vivi 29 anos desse jeito. Resolvendo na hora. Ah, depois eu resolvo. Aí chega na hora, trava. Porque não consegue resolver. Por que já não coloca no papel? E eu sei que é difícil ter motivação de fazer isso. Eu sei que é difícil. Só que você vai ter que fazer. Quantos anos vocês têm? Comenta aqui. Porque eu tenho 30. Vida de adulto é essa, velho. Não tem o que fazer. Hoje eu tenho filha, tenho mulher, tenho que pagar conta, tem várias coisas. Só que volto no ponto que eu trouxe lá no começo. A gente já tem um processo de maturação do cérebro que já é mais demorado, né? A gente tem que começar a lidar com isso. A entender o que fazer para mudar essa cena aí. Porque não dá, né? Não tem como. Coloquei aqui, use lousa, planner, post-it, coisa para te lembrar, velho. Coloca o celular para despertar. Ó, as idades aqui, ó, 43, 31, 24, 12, ó, 12 anos. Se você começar agora no autoconhecimento, você vai virar um alienígena, vai virar um monstro. 21. Tenho medo de comprometer minha carreira. Qual que é o seu medo? Não achei o outro comentário aqui. O que poderia comprometer sua carreira? Comenta aí pra eu ver. Então, começa a ter coisa visual, velho. Quem tem TDAH precisa ter coisa visual. Ter papel, lousa, planner, post-it. Quando me falavam isso eu dava risada. Só que, cara, mudou tudo pra mim. Ter escrito a minha rotina, os horários, cada coisa que eu vou fazer... Não me deixa mais perdido, não me deixa mais travado, porque eu sei exatamente o que fazer. Já está escrito ali, eu não preciso pensar. Ah, vou pensar o que eu vou fazer aqui agora. Está escrito, eu já sei. Então a gente começa a antecipar.
Aquilo que você tem problema, você antecipa já com a solução. Tem problema de agir, mano, já coloca aqui o que você precisa fazer. Um dia antes. Ó, cara, eu sofro muito com esquecimento, não me lembro das coisas. Lembro de anotar e acabo esquecendo de anotar. Cara, não deixa pra depois. Pensou, anota. Você tá com o celular na mão o dia inteiro. Bloco de notas, velho. Pensou na parada, já anota. Se é alguma coisa que tem que fazer em tal hora, já coloca para despertar. A gente precisa de coisas aqui, ó. Barulho, visual, coisas que vão lembrar a gente de fazer. Cara, não dá pra você ficar dependendo da sua lembrança, da sua mente. Não dá. Se você ficar dependendo da sua mente, cara, esquece. Ela não funciona direito, mano. Entenda isso. Até, tipo assim, ó, depois que eu comecei a usar o medicamento, melhorou um pouco, mas mesmo assim, cara, o negócio é tenso, complicado. Então use coisas visuais, sem confiar na memória. Não pode confiar na memória. Visualize o tempo com relógio físico. Comece a usar relógio de pulso. Celular, deixa o horário ali grande, deixa um relógio na sua frente. Como a gente tem as coisas, a gente entra de cabeça em alguma coisa, não consegue ter noção do tempo, você precisa ter um tempo rolando visualmente. Você vai olhar e falar, meu Deus, passou 1 hora. Porque o relógio tá aqui, ó. E uma das coisas que mais me ajudou, velho, e que é uma coisa que dentro do aplicativo eu foquei muito nisso, porque como foi uma das coisas que mais me ajudou, eu precisava colocar isso pra galera que tá lá dentro. Pra receber o link é só comentar aqui no chat, levanta e vai. Já chega lá pra você na DM. Tem automação que manda direto. Coisa que mais me ajudou e que eu precisava colocar para as pessoas fazerem lá dentro do aplicativo. Meditação. A meditação vai te trazer pro agora. Vai começar a te ajudar a ter controle dos seus impulsos. Porque você tá aqui, ó. Vou fechar o olho aqui, prestar atenção só na minha respiração. No começo é difícil. No começo você vai fazer menos tempo. Dentro do aplicativo eu fiz os primeiros dias, como são 21 dias lá dentro, você pode fazer os 21 dias, um de cada vez, ou 40 dias. Cara, você distribui do jeito que você quiser. Se quiser fazer tudo num dia só também, não vai conseguir, mas dá pra você fazer. Eu coloquei, a meditação vai aumentando de tempo, de dia em dia, pra você ir entendendo como fazer. Porque a meditação é um negócio de autocontrole. Só que a gente não faz. Por quê? Porque a gente está no modo automático. E aí você vive só na rodinha aqui, ó, do hamster. Cara, para de viver no modo automático. A gente precisa destravar, precisa conseguir ter controle. E a meditação é uma coisa que ajuda muito. Você ter controle da respiração, isso ajuda na ansiedade. Quem tem muita ansiedade aí? A maior parte da galera que tem o TDAH acaba tendo muita ansiedade porque é muito pensamento. Não consegue priorizar as coisas, então fica ansioso. Tem data para entregar coisa, fica ansioso. Várias coisas que eu trouxe aqui daquela lista gigante dão ansiedade. Então você conseguir... Respira. Começa a ter autocontrole, controlar suas emoções. A meditação, cara, é uma ferramenta surreal para isso. É de graça, só você respirar. Começa a procurar aí sobre respiração, exercício de respiração. Vai começar a melhorar a sua tomada de decisão das coisas. Porque você vai começar a ter a mente mais clara. Vai baixar a frequência. Ficar calmo. Ajuda demais. Começa a buscar meditação. Ou entra pro aplicativo que tem a meditação focada naquele dia
sobre o assunto do dia e vai te trazer, cara, ficou bizarro. É isso que eu tenho para falar para vocês. Tudo que tem lá dentro ficou bizarro, porque eu entrei num hiperfoco sinistro para fazer o aplicativo e tentar ajudar o máximo possível da galera. E o último para finalizar aqui, que, cara, eu só não coloquei em primeiro porque eu queria as pessoas que estão aqui, ó, agora. Aqui tá aparecendo para mim 17 pessoas. São as 17 pessoas que eu quero falar agora. Subiu para 19, ó. Deixei pro final pra galera que tá aqui. Só pra vocês. Tenha meta clara. Tipo assim, cara, escreve gigante. Uma meta. O que você quer? Faturamento em dinheiro? Um relacionamento? Ter filho? Cara, não sei. Pensa numa meta. Tira um tempo. Pensa numa meta. E coloca num papel. E usa o que eu falei do visual. Você ter uma meta clara vai te dar motivação todos os dias para levantar da cama e fazer aquilo acontecer. Quebre em pequenas metas também para ir te ajudando durante o processo, mas tenha uma meta clara. Aquilo que você vai olhar todos os dias, coloca, cara, no espelho do seu banheiro, no parede do quarto, sei lá, um lugar que todo dia você vai olhar, na porta do armário na hora de você colocar roupa. Você vai olhar todo dia para aquilo e vai falar, cara, eu vou fazer isso acontecer porque é isso que eu quero, essa é a minha meta. E aquilo vai trazer aquela dopamina que a gente precisa para tomar atitude, para ter a motivação e agir. Tenha metas claras, velho. Então, era isso que eu precisava passar para vocês. São, ó, quantas coisas foram? 5 coisas. Horário fixo e rotina visual. Usar planner, post-it, coisa no celular para despertador. Usar um relógio para você ter mais noção de tempo, de quanto tempo está passando, que a gente perde a noção. Meditação para você ter menos ansiedade, para você conseguir controlar mais seus impulsos, suas emoções, melhorar suas tomadas de decisões e ter metas claras para você olhar todo dia para aquilo. Todos os dias você vai olhar e falar, cara, é isso que eu preciso fazer. Eu preciso fazer isso aqui acontecer. Então, se você vive travado nessas coisas simples do dia a dia, não consegue tomar atitude, não consegue decidir as coisas, isso não é preguiça, não é, sei lá, burrice, qualquer coisa que tenham falado para você. É um cérebro que precisa de meio que um manual de uso. E é isso que eu quero mostrar para vocês, como usar ele. Eu quero ajudar você a destravar o TDAH. Você consegue. Você só precisa ter o caminho das pedras. Entender como fazer isso. E eu trilhei o caminho todo do que eu fiz para sair desse modo automático, dessa vida que, cara, eu não aguentava mais, era sempre a mesma coisa. Parecia que tava vivendo qual que é o nome daquele filme? Toda hora volta pro começo. Parecia que era isso, velho. Minha vida era essa. E eu não aguentava mais isso. Então, se você também não aguenta mais, continua aí assistindo os vídeos, as lives. Amanhã tem live de novo. Toda terça e quarta tem live. Às 8h30. 8h33, para ser mais exato. E se você quiser o passo a passo que mudou a minha vida e tem mudado a vida das pessoas com TDAH, comenta aqui embaixo no chat, levanta e vai. Lá você vai receber o link. Tem tudo explicando como funciona o aplicativo, o desafio lá dentro de 21 dias. Para você conseguir finalmente sair desse modo automático e destravar a sua vida.
Cara, você precisa sair dessa. Porque senão é só ladeira abaixo. Vai começar a chegar cada vez mais coisa para você fazer. Cada vez mais responsabilidade. Casamento, filho, pagar conta, seja o que for. Se você já tem tudo isso, você sabe ainda mais do que eu estou falando. Da dificuldade que é de manter tudo isso. Tendo TDAH. Tá o tempo todo nessa dificuldade, velho. Você precisa sair disso. E eu quero te ajudar. Fechou? Amanhã a gente está de volta aí na live. Quem tiver alguma pergunta, alguma coisa, me manda lá na DM. Que eu vou pegar isso para tentar ajudar, trazer mais informações relacionadas a um ponto específico aí que você tenha na live de amanhã. E boa noite a todos. Durmam bem, porque, como eu disse, o sono faz toda a diferença. E a gente se vê amanhã. Levanta e vai, galera. Levanta e vai. Abraço.